Pai, o Senhor é tão bom com a gente. Nessa noite, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco da tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor ministre, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor mude a nossa vida, porque não queremos somente estudar por estudar, nós queremos ser tocados de uma forma tão especial que a nossa vida não continue sendo a mesma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia de podermos fazer algo diferente, de desfrutar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa noite eu quero estudar com vocês, né, a cruz. Eu acredito que você conhece, né, a cruz. Já leem isso. E o texto que eu vou usar com vocês é um texto que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 7, que diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Vou ler até aí. Depois vocês leem Efésios todo, porque é muito bom o livro de Efésios, traz muita coisa maravilhosa para a gente, mas quero começar perguntando para vocês, né? Quem criou as regras da expiação? Expiação? Expiação. Quem criou as regras da expiação? Quem decidiu que a expiação, né, requereria derramamento de sangue? Quem foi que decidiu isso? Será que havia algum livro lá no céu, né, que Deus pudesse folhear para descobrir, né, as regras que envolvia a expiação? O que vocês acham? Não, acho que não. Isso foi criado por ele mesmo. Não tinha um manual antes, não. Acho que ele foi o autor mesmo do manual. Exatamente. Deus, ele foi o autor. Porque, na verdade, Deus, ele é o padrão de todo padrão. Né? Então, a cruz que hoje nós celebramos e que nós nos rendemos muitas vezes, né? Ela é o resultado da vontade de Deus, sabe? E a cruz, ela foi mais do que uma libertação legal. A cruz, ela foi mais do que uma substituição penal. A cruz, ela foi um evento glorioso, uma demonstração profunda de amor do Pai por nós. Nós não podemos pensar na cruz como algo grotesco, como algo que, né, nos dias de hoje até ofenderia, né, o povo da atualidade, né, porque tudo ofende, né? Então, nós não podemos pensar na cruz como algo desse tipo, sabe? Mas nós precisamos ver a cruz como uma declaração de amor tão profunda, onde Deus, ele escancara as profundezas do seu coração, para que eu e você pudéssemos desfrutar desse amor. Então, a evidência da cruz, ela é o quê? Ela é a coroação de um amor extravagante do Filho, sabe, por nós. Um noivo apaixonado que não mediu esforços para vir resgatar a sua amada. Porque a cruz, ela é uma demonstração de amor profundo, sabe? Onde nós vemos um noivo que não satisfeito em ficar distante da noiva por toda a eternidade, o que ele faz?
Vamos olhar os continhos de fada, né? Veio montadinho no seu cavalinho, sabe? Desembanhou a sua espada e enfrentou o dragão e nos libertou daquela torre aonde cada uma de nós estávamos presa. Parece Shrek, né? Mas a verdade é que Cristo não se conformou em ficar lá no seu lugar de glória, em ficar no céu, em ficar diante de anjos que o adoravam, né, diariamente, constantemente, uma adoração santa, uma adoração verdadeira. Ele deixou a sua majestade, ele deixou o seu poder, ele deixou tudo que lhe era digno e veio, sabe, tomou a forma de homem. A Bíblia diz que o homem, ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Então, em suma, Cristo ficou menor do que um anjo quando ele assume a posição de homem. Cristo, ele se diminui de tal forma ao ponto de caber no útero de uma mulher, porque ele quis vir resgatar a sua amada, a sua noiva, que é eu e você, certo? Antes do mundo ter sido criado, o pai prometeu ao seu filho uma noiva, uma esposa, uma companheira. Cadê? Deixa eu pegar as minhas anotações. Uma esposa atrelada em luz e amor, adornada com a virtude de sua divindade. Efésios 1, 4, aí onde a gente leu, né, diz bem assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus ele prometeu uma noiva que fosse o quê? Compatível com o noivo. Nós não podemos ter a ilusão de que Cristo vai vir e vai se casar com uma noiva que não esteja branca, que não esteja purificada, que não esteja santificada, que não esteja alinhada com a vontade do Senhor, com a vontade do Pai, que não reflita a glória do noivo. Esses dias eu estava ouvindo um professor de física aí falando da luz e eu achei muito interessante que ele fala que a luz, né, ela precisa refletir em algo, em algum objeto para que ela seja vista. A Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo, né? Que ele é a luz, né? Lá em Gênesis 1, antes de criar o sol e a lua, a palavra de Deus diz que houve luz. E que luz era essa, se não havia o sol, se não havia as estrelas, se não havia a lua? Era Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo vem ao mundo, né, aqueles que estavam em trevas viu grande luz. Então, Cristo é a luz e nós somos esses pequenos objetos aonde Cristo vai refletir e a partir de mim e de você, outros verão essa luz. Outros serão iluminados. Por isso, Cristo disse: você é a luz do mundo. Não é que você será, que vai ser algum dia, não. É agora, nesse momento. Você é. Você é essa luz, né? Aonde Cristo vai ser enxergado, aonde Cristo vai ser visto, aonde Cristo vai poder ser aceito. A cruz era essencial para nós entendermos que não há outro padrão fora de Deus. Então, quem criou as regras da expiação foi Deus. Ele criou todas as regras. Ele disse que seria dessa forma, por mais que nós, a nossa capacidade humana, não consiga alcançar essa revelação, não consiga chegar, sabe, a um ponto de entendimento que aquilo faça total sentido. Mesmo que a nossa capacidade humana não alcance isso, mas foi isso. Foi ele que decidiu que seria assim. Ele estabeleceu as regras. Ele disse que seria dessa forma.
E isso aconteceu antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz que Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, quando eu e você nascemos, o antídoto estava pronto. Quando Adão pecou, o antídoto estava pronto. Deus sabia que Adão ia pecar, e mesmo assim ele escolheu criar aquele homem. Ele escolheu amar aquele homem, sabendo que ele negaria, sabendo que ele pecaria. Não há outro padrão fora de Deus do qual Deus deva se conformar. Deus por si mesmo é o padrão, a expiação veio através do sacrifício e descreve duas dramáticas verdades a respeito da expiação. A primeira delas é que o pecado tem um preço, e um preço alto. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele gerou um abismo entre você e Deus. E automaticamente gera um abismo entre eu e você. Porque o pecado destrói os relacionamentos. O pecado, ele traz grande peso, sabe, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. Tiago, ele vai dizer que por que há tanta rixa, tanta intriga entre vocês? É por causa do coração de vocês. É porque no meio de vocês, em vocês, existe o quê? Mágoa, rancor, orgulho. E isso tudo é consequência do quê? Do pecado. Quando o apóstolo Paulo ele escreve lá aos Coríntios, falando sobre o litígio entre os irmãos, ele vai dizer assim, por que vocês estão procurando lá fora alguém que resolva os problemas de vocês, sendo que vocês poderiam se resolver entre vocês? Mas por causa do orgulho, por causa do pecado, por não querer ceder, aí foram o quê? Atrás de juízes fora, sendo que dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu lar, vocês têm condições de resolver. Isso é consequência do pecado. Isso é consequência, sabe, da desobediência. E o segundo aspecto é que, através do sacrifício de Cristo, Deus desejou mostrar as profundezas do seu sofrimento e um amor persistente. E cá entre nós, gente, que persistência, hein? Sabe? Vamos falar a verdade. Você persistiria tanto? Teria A aberto mão gente muito tempo, tá? desiste muito menos. Oi? Já teria abrido mão há muito tempo. Não, sinceramente, não teria metade dessa persistência. Exatamente. A gente abre mão por muito menos, a gente desiste por muito menos, né? Quantas pessoas na nossa caminhada nós não deixamos para trás? Porque nós olhamos, fulano não quer nada com nada, é só peso, é só desgaste, né? É só cansaço, a pessoa não anda, a gente empurra, a pessoa não anda, né? E a gente vai deixando, mas Jesus não fez isso. E ele não ensina isso para a gente. Jesus, ele ensina a gente o quê? Amar e persistir. E aí, muitas vezes, nós já matamos dentro de nós. A gente não quer mais relacionamento, a gente não quer mais conversa, a gente não tem mais paciência para essas pessoas, e a gente vai deixando. Agora, será que o pecado dela, né, a ofensa dela comigo é mais grave do que a minha ofensa para com Deus? E saber que a cruz, olhando com os olhos naturais, a cruz, ela foi algo assim terrível do ponto de vista humano, né? E a cruz, ela era reservada para os bandidos, para as pessoas, para os criminosos, sabe, perigosos da sua época. Não era para as pessoas boazinhas. E qual foi o pecado de Jesus? Amar você. Não é nem o pecado, né? Porque Cristo morreu sem pecado, mas ele escolheu nos amar e ele escolheu ir para aquela cruz.
Sabe? Quando nós vemos Pilato falar para Jesus assim, Amanda, eu estou sem o horário aqui, tá? Quando estiver perto, aí você me fala. Quando Pilato dele ali, no momento em que ele está... tá. Quando ele está ali inquirindo Jesus, né, fazendo o testemunho de Jesus ali naquele momento, ele fala, se eu quisesse, eu poderia te libertar dessa cruz, eu poderia evitar que você fosse para ela. E aí Jesus, ele vira para Pilato e ele fala, você não tem poder sobre mim, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria legiões de anjos. E ele fala, o meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse daqui, os meus ministros fariam de tudo para me libertar. Aí você vê quem tinha poder ali naquele momento, Pilatos ou Jesus? Jesus tinha todo o poder, mas ele abre mão do poder para mostrar a mansidão. E a mansidão, na verdade, é isso. É quando você abre mão de fazer algo, de exercer o seu poder para mostrar a outra o amor. Aí, acho que estava vendo, né? Morreu que ele podia fazer algo que Jesus não mostra o seu poder. Porque ele tinha um objetivo em mente, resgatar a noiva. Se ele usa do seu poder ali naquele momento para se livrar da cruz, ele não libertaria a noiva, porque foi algo que o pai dele estabeleceu, foi as regras que o pai dele criou. E ele veio para fazer o quê? Cumprir a vontade do seu pai. Ele deixa isso claro. Então, até onde Deus iria por amor? Até onde Deus foi por amor? Até onde Deus tem ido por amor? Quantos absurdos que nós vemos aí acontecendo no mundo. A gente tem visto que o amor de muitos se esfriou, vemos pessoas tirando a vida de outras pessoas por nada, vemos pessoas escarnecendo do nome de Jesus. Quantos absurdos nós temos visto. E aí, se a gente for parar para olhar, do nosso ponto de vista, a gente faz igual Tiago e João, Senhor, manda fogo do céu, porque o negócio está feio aqui embaixo, né? Mas Jesus ainda continua amando. Jesus ainda continua amando e dando o quê? Mais uma chance. Mais uma oportunidade. E vai ser assim até a vinda do Messias. Vai ser dessa forma. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Ninguém vai poder dizer que foi rápido demais. Tá? Porque se nos tempos de Noé levou 100 anos, nos nossos tempos já tem o quê? 2023 anos. É mais do que tempo. Gente, é muito amor. De um Deus que não tem problema com o tempo, de um Deus que não tem necessidade de nada, porque qual a necessidade que Deus tem de colocar a gente nesse projeto? Não tem. Muito pelo contrário, a gente só atrapalha. Sabe? A gente só atrapalha. É como o filho ajudar a mãe a lavar a louça. Vai quebrar o copo, sabe? Vai fazer bagunça, vai gastar água à toa, vai gastar detergente à toa, vai demorar. E se é alguém assim que gosta de fazer as coisas, focar no resultado, como eu, rapidinho eu tomo da mão, eu me daqui, deixa eu resolver meu problema, né? Mas Deus não, ele deixa, sabe? Ele deixa. E ele vai ali, ó, tendo paciência, persistindo, não desistindo de forma alguma.
Para entender completamente a cruz, primeiro devemos entender o resultado final da redenção. A redenção encontra sua consumação com um coro de aleluia, um casamento e uma ceia. Olha que coisa mais tremenda. É saber que em tudo isso, se lá no Éden começa como um casamento, lá em Apocalipse 22 termina com um casamento. O plano de Deus lá do início ainda caminhando e vai nos levar ao ápice das bodas do Cordeiro. Isso é muito profundo, sabe? Isso é muito forte, porque qual a necessidade de Deus nos inserir nesse projeto? Nenhum. Em que momento da história da divindade eles decidiram nos inserir nisso? Porque o Pai, o Filho e o Espírito estavam unânimes, não há entre eles divergência de opinião. E, de repente, ele decide colocar um ser humaninho complicado, que nem a gente. Um dia a gente está bem, outro dia temos problema de identidade, temos problema de alta ou baixa estima, de tudo quanto é problema possível. E aí está ali Deus, olhando para a gente com misericórdia e dizendo: minha filha, você vai participar do casamento daqui a pouco. Daqui a pouco tudo vai estar consumado e aí você vai estar lá se divertindo, se alegrando, sabe? Comendo do fruto da árvore da vida. Mas é lá, olha que angústia na nossa alma. A gente fica ansioso. Por que Deus está demorando? E Deus só está nos dando a oportunidade de nos santificar, de amadurecer, porque Deus não vai casar o seu filho com uma menina, com uma criança. E aí, enquanto o tempo passa, Deus está falando: eu estou te dando tempo. Essa é a razão porque Deus demonstrou um amor sacrificial tão profundo para ganhar a sua noiva. Deus, o Pai, está movendo todas as coisas para dar uma companheira ao seu filho. E o filho, em sua morte, ele faz o quê? Ele cumpre aquilo que o Pai prometeu para ele. E o Espírito Santo está trabalhando para que aquilo que é o objeto de desejo do filho esteja pronto para o dia do casamento. Eu e você. Nós. Então, a cruz, ela vem nos revelar a intimidade, sabe, do coração de Deus. A cruz, ela vem revelar para nós o profundo amor. E muitas vezes nós achamos, né, que os judeus mataram Jesus, que os romanos prenderam Jesus, e não foi nada disso, estava tudo planejado, estava tudo no script de Deus, até porque o homem não tem capacidade, sabe, de mexer em algum plano do Senhor. O homem não tem capacidade de mover essas peças, sabe, no tabuleiro de Deus. Quem faz isso? É Deus. Agora, o que tem acontecido? Gente, vocês estão entendendo? Está todo mundo tão calado. Pode falar, tá? Eu deixo. Pode falar, porque eu estou me sentindo sozinha agora. Não estou entendendo, sim, é porque é muito profundo, né? A gente fica assim, ó, prestando atenção. Realmente, a cruz, ela é a busca do coração de um noivo apaixonado pela sua noiva. A cruz, ela é o desejo ardente de um Deus que deseja uma companheira para o seu filho. A cruz, ela é, sabe, a declaração de amor mais profundo e sincero que o universo já pôde perceber, que o universo já
de ouvir. E nós vemos isso quando Cristo ele morre. A palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasga, né? Até aquele tempo, a cortina que fechava ali, né, que dividia o lugar santo do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos havia a arca, se bem que no tempo de Jesus a arca já não existia mais, porque a arca ela desapareceu quando Nabucodonosor invade a Babilônia, lá em Jeremias, né? E a Bíblia diz que Deus tomou a arca para si. Mas havia aquela áurea, sabe, de intimidade, de um lugar secreto, de um lugar oculto, de um lugar onde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava naquele lugar. Então, até o tempo de Jesus, até a morte de Jesus, aquele lugar era um lugar reservado, era um lugar proibido para os seres humanos comuns, sabe? Somente o sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez por ano, mas antes tinha todo o ritual da purificação, né? De matar o cordeiro, de aspergir o sangue. Então, havia tudo aquilo ali. Com a morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga ao meio. Então, uma parte ficou para cá, uma parte ficou para cá. E o caminho ficou livre. Por quê? Ali era um convite. Todos podem entrar na minha intimidade. Não há mais separação. Assim como lá atrás, no Éden, quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus ele coloca um querubim, né, com uma espada reluzente, para quê? Para proteger o caminho que dava acesso à árvore da vida, porque o homem já tinha comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Cristo, ele vem e ele diz, eu sou esse caminho, eu vim buscar vocês, eu vim ter relacionamento com vocês, e vocês precisam ter esse relacionamento comigo, porque eu sou o noivo amado. O casamento lá de Gênesis 2, quando Adão e Eva, né, surgem na história, onde o Senhor, acho que é Gênesis 2, onde o Senhor ele fala, deixará, pois, o homem, né, o pai e a mãe, unir-se-á a sua esposa, serão os dois uma só carne. Por quê? Porque ali era uma sombra daquilo que Deus estava propondo para a humanidade. Um prazer, sabe? Uma alegria que as palavras não têm como descrever. E aí, com a morte de Cristo, Cristo estava dizendo, eu estou abrindo o caminho, eu estou revelando para você a minha intimidade, o meu lugar secreto. E agora cabe a você, a noiva. Por quê? Porque nos tempos de Jesus, os casamentos judaicos, né, a tradição diz que a noiva ela ia ao encontro do noivo. O que hoje a gente vê muitas vezes, né, o casamento acontecendo dentro da igreja, não tem todo esse cerimonialismo como havia naquela época. Mas a noiva ela ficava aguardando, e quando o noivo apontava, ela saía do seu lugar e ia ao encontro dele, né? Então, a ideia é que Jesus, ao romper ali a cortina, ele estava dizendo, você pode vir, o caminho está liberado para você. É só você querer. E essa é a ideia da cruz. A cruz, ela é aquela arvorezinha que Adão, sabe, arranca as folhinhas para tapar a sua nudez e sai correndo, se escondendo atrás das árvores. Então, de repente, o Senhor, ele pega aquela árvore, de uma forma simbólica, tá, gente? Pega aquela árvore, corta e se dependura nu, pelado. Porque Cristo foi sacrificado nu, né? Os pintores da Renascença que decidiram botar um paninho lá para cobrir, sabe, aquele lugarzinho ali, mas na realidade Cristo foi crucificado nu, para dizer para Adão, né, humanidade,
Um dia você tapou a sua nudez, a sua intimidade, escondeu de mim, mas eu estou expondo para você aqui, para que todos vejam. E essa é a mensagem da cruz. Um noivo em busca da sua noiva. E, de fato, ele lutou contra o dragão, para nos resgatar. Luta, E não né, foi até hoje. vontade. Oi? Eu brinco que continua lutando, né, até hoje, porque é um amor constrangedor e que a gente não para no nosso dia a dia para prestar atenção. A gente vai levando as coisas tão no automático, achando tudo com tanta naturalidade. Ah, aconteceu isso de novo. Ah, tá, mas ano passado também aconteceu, né? Quando se vê essas imagens chocantes de carnaval e paradas, enfim. A gente vê o negócio com naturalidade, mas você esquece disso. Você esquece de pôr aquele pesado sacrifício, né, que foi a cruz. E como, de uma forma indireta, né, vamos colocar assim, fica crucificando Jesus todos os dias, de novo, a cada vez que fazem esse tipo de ato. E aí vai do grande ao pequeno, né, porque nesse termo aí não existe um pecado menor, um pecado maior, uma coisa que fere mais ou menos. Mas eu acho que a falta do falar, né, eu falo isso de vez em quando com as pessoas, a gente já não senta à mesa mais, Eliette, com a família para contar a história, sabe, para contar o que foi o sacrifício da cruz, para contar sobre as parábolas, para ensinar. Então o mundo meio que está banalizando esse amor e ainda assim Deus continua esperando a noiva, né. Noiva. Continue esperando. E é algo muito sério isso, Carol, porque o que levou aqueles homens lá na igreja primitiva a morrer do jeito que morreram, sabe? O que levou os profetas no Antigo Testamento a viver a vida que viviam? Porque eles tinham um propósito, eles tinham uma visão. E a visão deles qual era? O objetivo maior deles? Jesus. Hoje, se você perguntar para a maioria dos cristãos quem é Jesus, a resposta deles é aquela automática: é o Filho de Deus, é o Salvador. Não, mas Jesus é muito mais do que só isso, tem muita coisa. Colossenses 1 vai dizer que ele é a expressão exata de Deus, do Deus invisível, que nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, que ele é a primazia de tudo, sabe? Que nele estão escondidos todos os tesouros eternos. Colossenses 1 traz a descrição da excelência da pessoa de Cristo. E aí, você vai para Cantares, né? E aí você vê uma noiva, uma esposa apaixonada, que traz características pessoais, sabe, do seu noivo. Porque o noivo ali, a gente sabe que aquela história de Cantares é uma história entre o rei Salomão e a Sulamita, né? E aí, ela não diz para aquelas mulheres de Jerusalém que o amado dela era o rei, que o amado dela era o senhor daquela terra. Não, ela diz para aquelas mulheres, o meu amado, quando lá em Cantares 5, quando ela pergunta às mulheres de Jerusalém se elas viram o seu amado, porque ela estava buscando. Então, aquelas mulheres olham para ela e dizem assim: quem é o teu amado? Né? E hoje as pessoas falam: quem é o teu Deus? Que diferença tem entre o teu Deus e os outros deuses? E muitas vezes a gente não sabe dizer. E aí aquela mulher, ela vai dizer assim: o meu amado é o mais belo entre 10.000. E aí ela fala dos cabelos, ela fala do rosto, ela fala das pernas, ela fala do ventre, sabe? Ela fala da voz. Isso são características de quem tem intimidade. Verdade. Entendeu? É característica. Porque, assim, você pode me conhecer, né? Você conhece o nome Eliette, né?
talvez você saiba a minha altura e tal, mas tem particularidade da minha vida e da minha pessoa que só os meus amigos têm. Tem coisas minhas que só o meu esposo sabe dizer. Entende? E hoje, se nós pararmos para olhar, as pessoas não sabem dizer quem é Jesus. Por que muita gente morre de medo, sabe? Eu tenho medo de entrar em batalhas, eu tenho medo de orar. Por quê? Primeiro, não conhece Deus, sabe? Não conhece o Jesus Deus. O nome pelo qual importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. O nome que está acima de todo nome. Aí não tem intimidade com esse Deus, porque qual o esposo que vai ver a sua esposa sofrendo uma agressão e ele não vai entrar naquela luta? Porque eu tenho certeza que se eu me envolver numa briga com qualquer que seja, meu marido está capengando ali com a coluna, mas ele vai querer brigar junto, sabe? Para me defender. Agora, você imagina se eu e você somos a noiva de Cristo, o que ele não é capaz. Porque ele já demonstrou o que ele é capaz de fazer pela gente. Lá na cruz. Então, os cristãos perderam isso. Aí a gente entra naquela questão de Jó. A gente conhece Deus de ouvir falar. A gente conhece Jesus, o Jesus histórico. Tá? O Jesus que você lê na Bíblia e que a história toda conhece. Agora, conheça Jesus da intimidade. E a cruz, ela abriu esse lugar para a gente, sabe? O texto de Cantares 5, ele começa dizendo, eu entrei no meu jardim. E aí, se você pegar e fazer uma relação, né? Gênesis começa com o jardim. Cristo, ele morre e ele é sepultado num jardim. Tanto que quando ele ressuscita, a Maria confunde ele com o quê? Com o jardineiro. Porque aquele lugar era um jardim. Né? E Cristo já entrou no jardim dele. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Agora, o que falta a nós? É dizer para ele, Senhor, entre no teu jardim e colha as tuas romãs. Sinto o cheiro da minha adoração, sinto o cheiro da minha obediência, sinto o cheiro do meu amor. Jesus se tornou para nós um herói montado num cavalo branco que vai nos defender, sabe, dos bichos maus, mas que não vai nos levar para a sua recâmara. E a gente precisa conhecer esse Jesus. Pode falar, Carol. A gente conhece hoje um Jesus que é contado nas igrejas, né? Um Jesus baseado assim, em muita religiosidade. Se você fizer isso, ele te ama e ele vai te dar. Agora, se você fizer errado assim, assado, ele não vai te amar e você não tem acesso, né? Então, as pessoas têm aquela visão, eu vejo muito isso por já ter frequentado, ter sido criada em boa parte em igrejas muito tradicionais, de que isso traz um afastamento de nós, ao invés de uma proximidade com Jesus. Porque por esse excesso de religiosidade, é ensinado a gente temer Jesus ao invés de amá-lo. Então, você tem aquela sensação quando está em certos tipos de ambiente que, se você errou aqui hoje, se você pecou, você vai ali pagar seu preço, ou você vai ali ficar num banco. E com isso as pessoas se afastam e somem e nunca mais voltam, porque não se acham dignas de se achegar à presença de novo. Então, eu li isso em algum livro esses dias, e é mais por verdade. A gente conhece um Jesus que a religiosidade nos ensinou a conhecer, né? Ou seja, tão superficial que não dá nem para se dizer que conhece. Exatamente. Um Jesus levado pelas emoções, um Jesus comprado,
Porque se você vai ali e paga uma penitência, aí sim você agradou o coração dele, né? Ou muitas vezes o que a gente ouve muito, né? Faz um voto com Jesus, né? Vai lá, dá uma oferta, canta um louvor. Aí parece assim que Jesus está em busca disso. Gente, Jesus não está em busca disso. Aliás, Jesus nunca buscou isso. Até porque se Jesus tivesse em busca disso, no céu ele tem o perfeito lucro. Não é? Entendeu? Jesus está em busca de você. É você que ele quer. Sabe? A oração de João 17, ele vai dizer, é você que eu quero. Sabe? Aí ele vai dizer, me ame. E ele vai dizer, me veja, me enxergue. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Jesus, sabe? Que precisa da minha oferta. Aí, no dia que eu estou de mal com Jesus, eu boto Jesus na parede, né? Eu chamo ele para uma conversa séria. Gente, isso é de uma ignorância, sabe? É de uma arrogância sem tamanho, entendeu? Agora, vamos falar de Jesus, vamos mostrar o Jesus, sabe? O Filho de Deus, a expressão exata do amor, porque a Bíblia diz que Deus é. Jesus, ele é o prazer dos prazeres, ele é o deleite do céu. Sabe? Todo o céu se alegra com a presença de Jesus. A natureza se alegra com a presença de Jesus. E nós precisamos também nos alegrar com a presença de Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, não pelo que ele tem nas mãos, porque uma vez que eu tenho intimidade com Jesus, Jesus não vai ficar escondendo nada de mim, não vai deixar de me dar. Por quê? Porque uma vez que eu tenho intimidade com Jesus, eu conheço o coração dele e eu alinho o meu coração ao coração dele. Porque é essa a ideia do Salmos 37. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é que Deus vai, porque eu vou fazer tudo bonitinho, e Deus vai falar, ai, que gracinha. Pede, minha filha, que eu vou te dar. Não, Deus não é irresponsável, sabe? Mas à medida em que eu agrado como? Buscando a sua vontade. À medida que eu vou fazendo a sua vontade, que eu vou alinhando, sabe? Me alinhando à vontade de Deus, então ele vai me dando. Porque está de acordo com a vontade dele. Porque é isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Sabe? Foi isso que Jesus ensinou. Só que nós perdemos esse ensinamento e começamos a praticar o nosso próprio ensinamento. Né? Senhor, eu preciso, dá um jeito, né? Faz alguma coisa. Gente, a gente só gasta energia e deixa de receber. E às vezes receber Deus é de uma misericórdia que a gente também não vai conseguir alcançar esse nível nunca de entendimento. Sabe? Porque ele é misericórdia. Mas o convite da cruz é: se aproxime de mim, porque eu vim buscar você. Eu deixei o meu pai, eu deixei a minha glória, e eu vim. E eu vim porque também é a vontade do meu pai. E quando meu pai criou você, ele criou você para mim. Não é, sabe, para ficar se perdendo nesse mundo, se encantando com os falsos amores. Amém, gente? E aí eu quero terminar lendo Apocalipse 1. Deixa eu achar aqui. Que hora é essa, Amanda? Eu não sei nem que hora é essa. Eu não estou conseguindo ver aqui. 9h03 agora. Apocalipse 1, 4, 5 e 6 diz assim, ó. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de
Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Cristo, ele veio nos buscar e tem algo maravilhoso, poderoso, sendo que é as bodas do Cordeiro, para nós desfrutarmos de uma alegria eterna com o nosso noivo, nosso amado Jesus. Amém? Amém. Amém, Eliette. Separar aqui a gravação.